todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje convido vocês para conhecer o livro e o baralho Wicca, lançamento da editora Pensamento. Bom, eu já fiz uma prévia com um unboxing mostrando para vocês o recebido da editora, abrindo a caixa, mostrando alguns detalhes já do conteúdo, mostrando um pouquinho das cartas, mas hoje eu vou mostrar mais detalhadamente para que vocês possam conhecer o conteúdo do livro e um pouco mais profundamente sobre a ilustração das cartas. Tá aqui à frente do box o livro e o baralho Wicca. Fiz de um jeito que ficasse da melhor maneira possível para não ter tanto reflexo, porque essa parte da frente ela é bem brilhante. Então, dependendo da iluminação, fica com muito reflexo. Aqui o verso, este kit contém um baralho de 42 cartas e um manual prático de 128 páginas. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui no que fala no box, porque eu vou mostrar para vocês de fato o conteúdo. Certo? O box ele é bem pequeno, tá? Comparado com o tamanho padrão dos livros, ele é bem pequenininho mesmo. Dentro do box, temos o livrinho, que eu já abri, já mostrei para vocês, a gente já viu com um pouquinho mais de detalhes. E as cartas. Eu já fiz aqui algumas tiragens com esse baralho e eu vou falar para vocês o que eu achei. Rapidamente vou organizar aqui bonitinho em ordem. Bom, cartas organizadas, eu vou deixar aqui de ladinho para primeiro apresentar para vocês rapidamente o livro, certo? Então, o conteúdo do livrinho, ele é bem sintetizado. Vou mostrar o sumário para vocês novamente. Na parte 1, História e Tradição, vai falar um pouquinho de práticas mágicas, é bem introdutório mesmo para, de repente, alguém que, pela primeira vez, pega não somente um oráculo na mão, mas vai ter algum contato com entendimento sobre a magia. Deixa eu até mostrar aqui para vocês um pouquinho. Bem rapidão aqui, a história da Wicca, os participantes do mundo moderno, certo? No comecinho ele vai falar um pouquinho sobre o porquê de ser o baralho Wicca, vai dar aí uma introdução de com base em que este baralho foi criado. Então, para nós aí, né, os pagãos praticantes de bruxaria, aqui, ó, fala um pouquinho sobre a roda do ano. Essa parte de introdução não é algo que vai fazer tanta diferença, né? Se a gente já teve um primeiro contato com práticas mágicas, num geral, isso aqui já é conhecido. Porém, né, eu acredito que pensando em alguém que de repente nunca teve nenhum contato, não faz ideia do que é o Wicca, tem uma pequena introdução no livro. E aí, finalmente, chegamos na parte 2, a carta e seus significados. Aí vai explicar um pouquinho sobre os significados e pontos altos e baixos, que é algo que tem nesse baralho, porque ele não tem aquela coisa de invertido, né, a carta invertida. O significado da carta é sempre lida no seu sentido normal, tá? Ela é sempre lida assim, para cima. Então, eu vou mostrar a primeira carta para vocês no livro, certo? Eu não vou mostrar todos os significados, porque não acho necessário. Depois eu vou mostrar carta por carta para vocês, que eu acho que fica melhor. Mas aqui dá para vocês terem uma noção do conteúdo do livro, certo? Vai apresentar a ilustração da carta, vai dizer qual chakra está associado,
algumas palavras-chave, um significado geral sobre o símbolo principal, tá? O principal símbolo da carta, o significado desta carta, seu ponto alto e seu ponto baixo. Com relação ao símbolo, né, o simbolismo principal dessa carta, deixa eu até pegar uma carta aqui para mostrar para vocês. No livro, vai abordar o significado geral da carta e o significado deste símbolo principal. Em alguns pontos, mas dificilmente, vai abordar algum simbolismo a mais. Mas vejam bem que estas cartas elas são riquíssimas de símbolos. Com relação à vegetação que cobre o corpo, essa meia-lua, o corvo, o ramo na mão dela, essa mata atrás, tem algumas estrelas, tem uma lua. Então, assim, todas as cartas, elas têm muitos símbolos. Aqui eu já mencionei alguns para você, certo? Morcego. Então, aqui na carta do morcego, temos uma lótus, temos os morcegos, eles estão à noite, obviamente, né, relacionado ao morcego. O morcego tá vendo o reflexo dele na água. Tem uma lua cheia atrás. Na carta do cálice, temos algumas pinhas, temos o peixe, temos o cálice, uma pomba, um arco-íris, o sol. Aqui tem um pequeno pingente de concha, pena e um laço colorido. Tem um rio atrás. Enfim, todos esses simbolismos esmiuçados não serão encontrados no livro. Porém, como eu mencionei para vocês no começo, eu já fiz uma tiragem com esse baralho para ver como eu me sentia, o que eu achava ao trabalhar com essas 42 cartas. E eu posso dizer para vocês, deixa eu ir passando para vocês poderem olhar carta por carta. Eu não vou ter como esmiuçar símbolo por símbolo e apresentar para vocês todo o significado, tá? Até porque eu, em alguns casos, até peguei alguns dicionários de símbolos para poder compreender um pouco mais na minha tiragem para ver o que mais eu poderia extrair. Por exemplo, o pavão, ele também, as penas dele são muitos olhos, né? Simbolizam muitos olhos, ele é um símbolo de realeza, de beleza. E isso não é esmiuçado, não é detalhado no livro, ele não tem espaço para detalhar todo o simbolismo. Então, ele dá um símbolo geral, ou do seu símbolo principal, é descrito o porquê deste símbolo nesta carta, né, no caso. E depois, como pode ser feita a interpretação. No entanto, o que eu senti é que de todo esse baralho, se a gente trabalhar para esmiuçar os símbolos em todas as cartas, identificar os pequenos símbolos que compõem todas as lâminas, a gente consegue fazer uma tiragem muito rica de simbolismos, com muitas possibilidades. Eu achei que é um baralho de muitas possibilidades, embora ele tenha uma metodologia um tanto diferente do que nós estamos acostumados com o tarô, né, que é um método divinatório tradicional. Estamos acostumados com arcanos menores e maiores. Pessoal que trabalha mais com o baralho cigano, eu acho que foge um pouquinho, sim, da metodologia do baralho cigano. Embora, ao trabalhar com o baralho cigano, a gente faz mais ou menos o mesmo trabalho, né, de relacionar uma carta com a outra. Eu achei que no final do livro tem alguns métodos de tiragem, eles são bem diferentes do comum, tá? Não se assimilam nem no trabalho do tarô e nem do baralho cigano. Porém, eu acho que eles são muito limitados. Eu gostei muito mais, eu vou até passar para vocês o método que eu curti fazer aqui, ao testar, digamos assim, não gosto muito dessa palavra, mas ao experimentar usar este baralho como um oráculo, como um aconselhamento, mais precisamente, eu não utilizei naquele sentido mais estrito do sistema, do método divinatório de tentar saber algo, fazer uma pergunta objetivamente, querer saber uma resposta. Não, eu só fiz uma jogada, realmente, algumas tiragens para ver o aconselhamento das cartas, a maneira como eu poderia fazer a leitura de uma carta com a outra. Como que eu conseguiria fazer a associação de um simbolismo com o outro.
E o que eu posso dizer é que eu gostei bastante da energia desse oráculo, talvez por eu já estar familiarizada com os símbolos aqui presentes. Acredito eu que a maioria das pessoas praticantes de bruxaria, não necessariamente wiccanianos, mas quem tem contato com a magia, vai ter uma facilidade muito grande de trabalhar com esse oráculo, justamente por ser símbolos comuns nas práticas de bruxaria. Claro que com algumas exceções, mas aqui fica muito claro que temos os 4 elementos, né? A terra, a água, o fogo e o ar. Então, assim, eu acho que dá pra gente trabalhar muito com esse oráculo. Não só como um método divinatório, como um meio de adivinhação, mas a nível aconselhamento. Eu adorei a maneira como são feitas essas ilustrações, tá? Eu particularmente não gosto muito daqueles baralhos realistas, digamos assim. Deixa eu até aproximar aqui um pouquinho mais para cada câmera, para vocês verem direitinho as últimas cartas aqui bonitinho. Eu gostei da forma como dá pra gente fazer essa leitura. O que eu fiz foi um método que eu gosto bastante, que é simplesmente tirar 3 cartas e fazer uma leitura delas complementar, uma complementando a mensagem da outra, não naquele sentido de passado, presente e futuro. E eu gostei bastante dos resultados, eu gostei que eu consegui extrair muitas mensagens e fazendo a leitura complementar, essas informações, elas realmente somaram muito de uma carta para outra. Eu não senti dificuldade em fazer a associação das cartas, que é um problema que muitas pessoas enfrentam, especialmente os iniciantes, o pessoal que está começando a jogar o tarô, o baralho cigano, né, que faz dispõe as cartas na tiragem e tem uma certa dificuldade de relacionar o significado de uma com a outra. Nesse caso aqui em especial, eu não senti tanta dificuldade. Não sei se é porque eu já estou familiarizada com os símbolos num geral, não somente os principais, mas os pequenos símbolos que compõem. Talvez pela menor quantidade de cartas e pelo significado geral de todas. Eu, sinceramente, gostei bastante. É um baralho que eu indicaria para quem é praticante de magia, para os neopagãos, né? Ou para quem é praticante de bruxaria eclética, não importa. E para quem está começando num método divinatório que ainda está escolhendo, talvez começar ali com umas cartas tem alguma dificuldade. O baralho cigano, né? O Lenormand, ele tem a sua facilidade, a sua simplicidade pela quantidade de cartas. Aqui nós temos 42 cartas e no baralho cigano temos 36. Então, por ter um número menor de cartas, muitas pessoas começam a trabalhar com esses métodos divinatórios, com cartas, com o cigano, para depois ir para o tarô, né? Porque daí aumenta a quantidade de cartas e ainda tem todo aquele trabalho do tarô de conhecer os arcanos menores, os maiores, a jornada do louco e tantas outras coisas que o tarô ele tem muita coisa para ser analisada, fora os diferentes tarôs, que tem alguns que são mais, digamos assim, relacionados a um tema específico, né? São muito específicos. No caso, para quem já talvez tenha já um contato com as práticas de magia, se você já está acostumado a ler livros de magia, ver vídeos no YouTube, acompanhar, sei lá, postagens nas redes sociais, o pessoal muitas vezes se dedica a ensinar o básico das práticas de magia e vai apresentando pequenos símbolos, o significado da vassoura, o significado do caldeirão, o significado do pentagrama. E com base nisso, eu acho que quem já teve um contato prévio com esses símbolos consegue fazer uma leitura muito mais intuitiva. Você não fica tão preso ao livrinho. Você não precisa ficar toda hora consultando o seu livrinho para ver o significado. Eu, inclusive, antes de consultar o livro, né, de ver o que ele falava, eu experimentei fazer uma tiragem, fazer uma leitura mais intuitiva, né? Fiz uma tiragem com 3 cartas. E tentei fazer uma leitura mais intuitiva, indo com base no que eu conhecia dos símbolos que compõem cada lâmina. E eu consegui fazer uma leitura muito satisfatória, consegui decifrar muito próximo do que é apresentado no livro, que é claro que ele vai abordar com maior profundidade cada símbolo, mas ainda assim foi uma coisa muito intuitiva, muito prática de fazer, né? Tipo aqui, por exemplo, temos a coruja. Ela já vem também com uma palavra-chave que já facilita a tua leitura inicial. Então,
guardião da sabedoria. Então, a coruja, ela é um símbolo de sabedoria. Aqui nós enxergamos, eu não sei se vocês... Vai dar pra ver direitinho. Temos umas sombras aqui atrás. Temos uma fechadura na altura do peito. Essa fechadura, ela tá escura lá dentro, a gente não consegue ver nada. E a chave tá aqui acima da cabeça, radiante. Então, essa carta, para mim, ela representa alguém que é capaz, que tem a sabedoria para lidar com questões internas. Talvez precise lidar com algumas sombras, mas essa carta, no geral, ela me diz muito sobre questões internas. Vamos supor que se pergunta sobre algum problema, sei lá, tô enfrentando problemas no meu relacionamento, no meu local de trabalho. Essa carta me diz que o problema está dentro da pessoa, que ela vai precisar trabalhar algo nela, que o problema não é externo, mas interno, e que ela tem a sabedoria, ela tem a chave para resolver esse problema. Aí vamos aqui ao significado. Vou dar uma olhadinha aqui no livrinho. Significado: a carta da coruja mostra que a vida o levou a lugares de sabedoria e compreensão, bem como que você está prestes a superar ou já superou algumas noites escuras da alma. Você está sendo avisado de que é melhor ficar algum tempo em silêncio, longe de todos, para que possa tomar algumas decisões quanto ao rumo que dará à sua vida. A coruja está observando você e guiando sua alma para o lugar que lhe cabe no universo. Confie no processo. Se você fez alguma pergunta às cartas, a resposta é: siga seu caminho com cautela. Não caia na tentação de se apoiar em algo só porque está ali ao seu alcance. Prepare-se para a morte de tudo que é obsoleto à sua volta e tenha certeza que você ficará bem. As palavras-chave são sabedoria, verdade, rumos da vida. Como eu tinha falado para vocês sobre uma coisa bem do interior da pessoa, uma escolha, né? Ela tem a chave, ela tem sabedoria para algo relacionado interno dela. Ponto alto desta carta: observe, espere e seja sábio. E o ponto baixo é: respeite seus medos para que possa lançar luz na escuridão. Essa carta, para mim, ela diz muito sobre algo interior, inclusive de escolhas, né? A chave, ela tem esse simbolismo de escolher. Então, vejam bem que a gente pode extrair muito dessa leitura, ela pode ser bastante intuitiva. Gostei muito da quantidade de cartas, eu acho que é satisfatório, não é de mais e nem de menos. As ilustrações são maravilhosas, os símbolos são bem legais. E para quem já é praticante de magia, temos aí o livro e o baralho Wicca, que não é apenas para wiccanianos, mas para todos os praticantes de bruxaria. Agora eu vou mostrar para vocês, mais no finalzinho do livro temos alguns tipos de tiragem, tá? Tem algumas dicas para você ler e interpretar as cartas. Eu achei bem interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir primeiro na página certa, que nas tiragens de relacionamentos tem uma pequena diferença de tiragem para homens e mulheres, tem um triângulo feminino e um masculino. Achei diferente, achei interessante, né? Acho que no caso aqui, consulente mulher, consulente homem, e aqui um ponto de relacionamento onde se lê em conjunto. Depois tem aquele basicão passado, presente e futuro. Tem uma leitura baseada nos chakras, né, no posicionamento de acordo com os chakras. Depois planetário, de acordo com cada planeta. E o classicão, passado, presente e futuro, que eu pessoalmente não curto muito. Eu gosto mais de fazer essas 3 cartas que representam uma única resposta, né? As 3 se complementam. Porque no passado, presente e futuro, cada carta é lida individualmente para um momento específico. Eu gosto mais de fazer essa leitura com as 3 cartas complementando uma única mensagem. Mas é claro que isso fica a critério de vocês, em especial se alguém já está acostumado, já trabalha com algum oráculo, talvez já tenha uma tiragem em particular que está mais acostumado, que gosta mais. Eu gostei bastante do livro e o baralho Wicca. Eu achei que o livro é um pouquinho pequeno, bem sintetizado, mas com relação aos significados é satisfatório para você fazer uma leitura completa bem legal. Com relação ao resto, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar direitinho ali as cartas. Obviamente, com relação ao conteúdo do livro, eu não vou aproximar o suficiente. Teve alguém que reclamou um tempo atrás que no vídeo onde eu apresentei o tarô arquetípico não estava tão nítido o livro. Obviamente, eu não posso apresentar com nitidez o conteúdo, tá? Em respeito aos direitos autorais da obra, né? Não posso apresentar ela aqui na íntegra para vocês, assim como detalhar o significado de todas as cartas. Porém, apresentei ilustração por ilustração para que vocês possam ter uma visão geral
das lâminas, né, dos símbolos que são apresentados. Gostei bastante de trabalhar com esse oráculo mesmo. Fiquei até meio apegada, eu usei ele já várias vezes. Gostei da metodologia, talvez eu tenha simpatizado com a forma como os símbolos são apresentados, como as ilustrações são compostas de diferentes símbolos bem comuns das práticas mágicas, e que, da minha parte, não exigiu muito estudo, assim, muito trabalho para procurar esses símbolos nos dicionários. Caso vocês enfrentem essa dificuldade, recorram aos dicionários de símbolos para poder fazer uma leitura complementar para somar aos seus estudos. Mas, no geral, os principais símbolos são comuns da bruxaria, então você provavelmente, se já for um praticante e já acompanha esse tipo de conteúdo, seja em livros, em vídeos ou em redes sociais, você já estará preparado para trabalhar, para fazer tiragens com o baralho Wicca. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei bastante desse baralho. Eu quis apresentar carta por carta, sabendo que o vídeo ficaria um pouco mais longo, mas é porque eu realmente gostei muito das ilustrações, da maneira como são feitas as tiragens. Me senti conectada com esse oráculo, achei ele não somente bonito, mas rico em símbolos importantes para nós, praticantes de magia, dentro dos caminhos neopagãos, seja de Wicca ou de bruxaria eclética. Gostei muitíssimo e recomendo para vocês o livro e o baralho Wicca. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!